Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Estamos aqui mais uma vez, eu, Padre João Cláudio, nas ondas da nossa internet, para a reflexão diária do Santo Evangelho, nessa sexta-feira, dia 2 de junho, primeira sexta-feira do mês do Sagrado Coração de Jesus. Obviamente, nós teremos nesse mês a solenidade do Sagrado Coração, que também é Dia Mundial de Oração e Santificação do nosso clero, mas também temos o hábito de, nas primeiras sextas-feiras do mês, celebrarmos. E hoje, dia 2, sexta-feira da 8ª semana do Tempo Comum, estamos aqui para fazer essa reflexão. Quero agradecer mais uma vez a direção do Parque das Águas, de Niterói. Estamos aqui no Parque das Águas, no centro de Niterói. Você pode acessar aqui pela entrada, que é ao lado da Prefeitura Municipal. Estamos trazendo para vocês espaços de Niterói que os nossos moradores nem sempre conhecem. Essa é a nossa ideia. E não fique assim ansioso, porque nós vamos são muitas semanas, muitos dias, né? E vamos com certeza ir até o seu bairro, vamos visitar a Zona Norte de Niterói, mais uma vez a região oceânica, a Zona Sul, os locais principais da cidade de Niterói, de onde estamos e de onde vivemos e trabalhamos. Vamos ao Evangelho de hoje, Marcos 11, 11 a 26. Marcos 11, 11 a 26. Tendo sido aclamado pela multidão, Jesus entrou no templo em Jerusalém e observou tudo. Mas como já era tarde, saiu para Betânia com os 12. No dia seguinte, quando saíam de Betânia, Jesus teve fome. De longe, ele viu uma figueira coberta de folhas e foi até lá ver se encontrava algum fruto. Quando chegou perto, encontrou somente folhas, pois não era tempo de figos. Então Jesus disse à figueira: "E ninguém mais coma de teus frutos." E os discípulos escutaram o que ele disse. Chegaram a Jerusalém. Jesus entrou no templo e começou a expulsar os que vendiam e os que compravam no templo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos vendedores de pombas. Ele não deixava ninguém carregar nada através do templo e ensinava o povo dizendo: "Não está escrito: minha casa será chamada casa de oração para todos os povos? No entanto, vós fizestes dela uma toca de ladrões." Os sumos sacerdotes e os mestres da lei ouviram isso e começaram a procurar uma maneira de o matar. Mas tinham medo de Jesus, porque a multidão estava maravilhada com o ensinamento dele. Ao entardecer, Jesus e os discípulos saíram da cidade. Na manhã seguinte, quando passavam, Jesus e os discípulos viram que a figueira tinha secado até a raiz. Pedro lembrou-se e disse a Jesus: "Olha, mestre, a figueira que amaldiçoaste secou." Jesus lhes disse: "Tende fé em Deus. Em verdade vos digo, se alguém disser a esta montanha: levanta-te e atira-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas acreditar que isso vai acontecer, assim acontecerá. Por isso vos digo, tudo o que pedirdes na oração, acreditais que já o recebeste, e assim será. Quando estiverdes rezando, perdoai tudo o que tiverdes contra alguém, para que vosso Pai, que está nos céus, também perdoe os vossos pecados." Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caros irmãos, queridas irmãs, é um evangelho muito denso, muito grande, mas que quer dizer uma coisa muito importante: a fé. A fé é o chamado de atenção que Jesus nos faz no dia de hoje.
Quando Pedro comenta que a figueira que Jesus amaldiçoou e secou, aqui no Evangelho, no versículo 22, Jesus diz para ele: tende fé em Deus. Em verdade vos digo, se alguém disser a esta montanha, levanta-te e atira-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas acreditar que isso vai acontecer, isso acontecerá. Fé. Fé. E o segundo tema que eu diria que serve para uma reflexão nossa nesse dia de hoje é o zelo. A fé nos leva a um zelo pela casa do Pai. Um zelo, não um zelo escrupuloso e excessivo, mas um zelo diante do momento em que precisa se ter zelo, diante da corrupção, diante do comércio, da comercialização da fé. Ter a coragem de ter esse zelo. Porque tem muita gente que diz ter zelo, mas na verdade não é zelo, é escrúpulo. Zelo tem que se ter quando se tem o pecado. E você tem que ter a coragem de denunciar o pecado. Acolher e perdoar o pecador sempre, mas denunciar o pecado. E isso tem que ter muita coragem, ou seja, muita fé. Fiquemos em paz e que o Senhor nos acompanhe.